Hoje a gente vai direto para o texto do Simão Mago, que vamos pegar do meio mesmo. Estava pensando um pouco sobre esse texto, o quanto que é importante a gente conhecer esse tipo de material, né? Que é por isso que a gente está aqui fazendo esses estudos e começando essas origens do gnosticismo, que é sempre assim, nessa perspectiva da gente revisitar, revisar, desconstruir e aproximar de outras visões de cristianismo que nos foram dificultadas o acesso, né, por muitos motivos. Não vem aqui ao caso voltar nisso tudo, mas a gente começa a ver que, nossa, olha que interessante, a gente está trabalhando com um texto que é da mesma época do Evangelho de João. Aí a gente aprendeu, quem veio de lar cristão aqui, a gente aprendeu, nossa, a Bíblia, os sinóticos, o Evangelho de João, a palavra de Deus, é muito importante, a Bíblia e tal. Mas tinha outros textos cristãos, de comunidades cristãs, que tinham outro ponto de vista, que tinham textos da mesma época, né? Do ano 100, do ano 110, do ano 120, e estavam ensinando, estavam produzindo material, e tinha uma perspectiva sobre Jesus que não é a que foi desenvolvida no Credo Niceno no século IV. Então, isso me deixa muito empolgada, porque é como se a gente estivesse fazendo um trabalho aqui de resgate de outros cristianismos, de resgate de uma tradição espiritual bonita, profunda, filosófica também, e muito prática também, mas que às vezes não bate com o que a gente vê como cristão no século XX, XXI, ou como que a gente viu a partir do século IV, V, dentro do que é os dogmas, dos credos e etc. Claro que algumas coisas ficam, né? Mas eu fico empolgada com essa chance da gente poder rever o cristianismo, né? Então a gente já viu vários outros grupos aqui e a gente começa a ver que eles tinham uma perspectiva sobre Jesus, poxa, um Jesus humano, um Jesus homem. Alguns acreditavam que Jesus tinha pai e mãe, não tinha dogma de virgindade de imaculada de Maria, né? Alguns falavam de Cristo que veio a Jesus no momento do batismo, que não colocavam Jesus como sinônimo de Deus, e alguns que se aproximavam da filosofia, que tinham altares para Pitágoras e Jesus no mesmo lugar, né? Coisas assim que, poxa, virou heresia, né? Mas olha que interessante, que riqueza de cultura, de tradição, de espiritualidade cristã que a gente pode ter acesso hoje novamente. E esse texto do Simão é isso, né? É um texto que lida com Gênesis, faz uma leitura lá dos 6 dias de criação e o 7º como repouso, né? Cria umas analogias, assim, naquele sentido que eu mandei para vocês no WhatsApp, né? Dos níveis de interpretação da tradição judaica, né? Que tem que saber ler nos níveis de interpretação, do literal ao oculto. Tem os dois do meio que eu acho meio confuso de entender, mas fica no metafórico, no simbólico, no alegórico. As parábolas, talvez, né? Estão por aí. E os mistérios, no 4º nível de interpretação. Segundo a tradição judaica, né? São só didáticas para explicar. E o texto do Simão, ou atribuído ao Simão, faz isso. Então tem essa releitura do Gênesis, tem. Também tem influência ali de platonismo, né? Inclusive o David Little, que eu estava lendo, ele comenta como tem algumas passagens do texto que a gente está estudando da Grande Declaração de Simão, que são assim muito semelhantes a ideias de um filósofo médio platônico chamado Eudoro de Alexandria. Quando que viveu o Eudoro? No século I AC, em Alexandria. E Simão, cogita-se que ele esteve em Alexandria, ou que esse texto foi escrito em Alexandria no final do século I, início do século II. A gente começa a ver algumas convergências interessantes, alguns diálogos intertradições muito interessantes quando a gente se depara com esse tipo de texto. Lembrando vamos lembrar aqui o que o Simão falava, né? Então a gente está se baseando no excerto que o Hipólito faz, num texto que ele escreve lá por volta do ano 200, de um texto que diz que o Hipólito diz, eu tenho aqui um texto, né? Eu tenho em mãos esse texto, que dizem que é o Simão que ensinou, que se chama A Grande Declaração. E aí o Hipólito faz essas passagens que eu coloquei aqui para vocês, né? Explicando que eu retirei das passagens tudo que parece ser a voz ativa do narrador, assim, parece tudo que é o Hipólito falando. Então, quando o Hipólito diz, os simonianos pensam que, eu cortei esse pensam que, eu só coloco o que eles pensam segundo o que o Hipólito preservou. Ou quando o Hipólito dá a opinião pessoal dele, mas isso é uma bobagem, porque Nosso Senhor, não sei o quê. Quando ele claramente dá a opinião, eu também tirei, porque eu queria que a gente pudesse ter acesso
ao que o Simão ensinou e não só as fofocas e as opiniões de um indivíduo específico que não gostava do que ele estava retratando. Mas se vocês forem lá no Contra a Refutação de Todas as Heresias, tem o texto inteirinho e vocês vão ver que é pouca coisa, que é opinião do Hipólito, é mais o texto mesmo. A gente viu isso e também lembrando o que o Simão ensinava, o que é a base desse texto, né? Fazendo uma recapitulação, porque é um texto complexo, a gente estudou ele semana passada, mas ele é difícil e algumas pessoas também estão chegando agora. Então, o que a gente vê nesse texto? Que Deus é um fogo como um princípio uno universal, princípio de unidade, né? Um princípio universal que é um poder ilimitado, que desse fogo surge, do um surge um dois, né? Surge a díada, lá no platonismo a gente vai falar da díada indeterminada, né? Mas essa ideia provavelmente é a influência desse Eudoro, faz sentido, mas surge do fogo, surge a mente, nous, e o pensamento, a epinoia, que daí veio aquela história que Simão era um grande poder acompanhado por Enóia, sua esposa, na verdade é a parte do ensinamento dele, né? O poder, a mente, nous, em grego, e o primeiro pensamento, que nos textos gnósticos vai aparecer como pronoia, como barbelo e como enóia, né? Nesse caso aqui está como enóia, que é a enóia no sentido do pensamento primeiro. O que é esse pensamento, gente? É porque Deus pensou, né? Nesse sentido assim, não como se fosse uma pessoa, mas esse princípio gera uma expressão, ele gera a sua mente se expande, ela pensa a si mesmo. E essa ideia é muito comum em textos de filosofia metafísica da antiguidade, entre os gregos. É bem comum esse tipo de... O Próclo, Plotino, depois no neoplatonismo, também vão falar muito do nous, e aí aparece também a ideia da pronoia. Então, é comum daquela época eles tratarem dessa forma, mas a gente não está falando do nosso pensamento, né, obviamente, mas essa ideação divina. Isso aparece no texto do Simão. Então, olha só, o Simão, que teria sido contemporâneo de Jesus, até se a gente fosse confiar no Atos dos Apóstolos, ele foi batizado por Filipe e foi abençoado por Pedro, antes de brigar com Pedro. Então, era contemporâneo de Jesus, era um samaritano, foi muito perseguido pelos heresiólogos, mas ele teria esses pensamentos. Ele faz uma leitura do Gênesis, diferente da ortodoxa, à moda dos gnósticos, e ele introduz um pouco de pensamento grego junto com isso. Então, a gente vê isso nessa grande declaração. Esse primeiro pensamento, que é chamado de enóia, seria um aspecto feminino. E esse aspecto feminino seria como se fosse a alma do mundo. E aí todos os seres humanos foram feitos à imagem dela. Mas aqui é no sentido dela, não é que todo mundo foi feito à imagem de uma mulher, né? Então calma com essa leitura, né? No sentido de ela, porque é o aspecto feminino, que é o aspecto criativo, o aspecto gerador, né? Então todo ser humano é feito a essa imagem do humano primordial, mas que carrega também o nous, o poder, porque esse poder também está presente em todos os seres. Isso não é o que eu estou falando, né? Isso aparece no texto do Simão, a gente viu semana passada. Ele afirma que esse grande poder, esse poder ilimitado, está em todas as coisas. E esse fogo é um fogo divino que tem aspecto duplo, um aspecto noético, um aspecto espiritual, um aspecto sutil, oculto, e um aspecto que se expressa e se manifesta e dá geração à vida e às coisas. Então é interessante ver isso também. E aí tem essa coisa do casamento do céu e da terra, né? E aí ele alude ao Gênesis, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, então o céu e a terra, e eles precisam fazer esse casamento para ser uma coisa só, uma integridade. Então o pai masculino, a terra feminina, a mente como masculino, o pensamento como feminino, faz essa dualidade que a gente vê nos textos gnósticos. E o Simão apresenta muito, por isso que eu estou com uma árvore aqui atrás de mim, a ideia de que o ser humano e o universo se expressa na imagem de uma árvore que tem suas raízes no fundo da matéria, né? E todos nós somos como árvores que possuímos um aspecto externo, uma casca, troncos, folhas, que são capazes de crescer, de se desenvolver, mas quando chega o período de morte, queimam, né? Podem pegar fogo, pode morrer. Temos uma seiva, como aquilo que é a vida interna em nós, mas nós temos também a capacidade de produzir frutos, e que esses frutos é aquilo que a gente carrega para a vida eterna, né?
e não a árvore, e não o tronco, e não aquilo que queima. Então, entra um pouco naquelas parábolas que a gente vê de Jesus sobre a árvore que dá os seus frutos, o bom fruto, o mau fruto, a raiz que é má, a raiz que é boa. Isso aparece também no texto do Simão. E alude muito também à visão gnóstica sobre aquilo que a gente leva depois da morte, né? A gente só leva aquilo que a gente produziu nessa vida. Né? Que aí no Pir Sofia vai ter o tribunal da alma e o retorno para um próximo corpo e tal, que aparece a reencarnação em alguns textos da tradição gnóstica, não é o caso desse, mas tem essa ideia de que nós somos uma árvore que possui esse poder ilimitado, que possui esse poder de Deus que vem lá do que possuímos, que somos feitos à imagem da pronoia. Então temos a mente, temos a pronoia e nós só vamos conseguir produzir um fruto que vai sobreviver além da morte da árvore se nós permitirmos que essa árvore seja inteira, se a gente se assemelhar à imagem do divino. Então, resumidamente, é isso que a gente viu na primeira metade do texto do Simão. Bom, vamos para o texto de hoje. Isso aqui é o que a gente já viu. O fogo na árvore. Sim, o Simão também vai falar que existe uma emanação de cétupla no mundo, mas não confundam com os arcontes. Ele está falando da parte divina ainda. E do 7 abaixo também, mas que a Sofia seria o sétimo. A Sofia não, a Enóia. Paramos então nesse aqui. Não dá para retomar tudo de uma vez, então quem quiser ver de uma vez, assiste o vídeo da semana passada e emenda com o de hoje. E vamos agora continuar. Então, se vocês quiserem me ajudar a entender o texto, elaborar em cima dele, porque é um texto bem complexo, mas eu achei muito bonito, muito inspirador, não esperava ter algo assim, fragmento simoniano pronto desse jeito. Então ele continua, estávamos aonde? Só para a gente parar do parágrafo anterior para não se perder. Então, temos 7 poderes, voz, mente e pensamento, voz e nome, razão e reflexão. E eles estão simbolizando o céu, a terra, o sol, a lua, e o ar e a água. Então a gente também está trabalhando com os elementos. A gente vê que os textos gnósticos sempre têm essa relação aí com os daimônios, os elementos, as forças naturais. Tem uma coisa meio zoroastriana aí, inclusive, né? O zoroastrismo trabalha com questões de magia também. E aí ele alude aos 6 dias de criação, que o Moisés fala, né? E no 7º, que seria o descanso. O 7º poder surgiu antes de todos os éons. E aí o Simão aqui, ele compara esse 7º poder com aquela passagem do Gênesis do Espírito de Deus que se movia sobre as águas. Né? A gente viu no Origem do Mundo, de Nag Hammadi, que a Sofia era o espírito que se movia inquieta sobre as águas. Então, algumas leituras gnósticas vão aproximar isso à Sofia. O poder que se move acima da água é gerado de uma forma imperecível e sozinho ordena todas as coisas. Aqui também aparece aquela explicação cristã gnóstica que diferencia o perecível do imperecível, o mundo da transição, da impermanência, né? Como diria o Heráclito, do mundo eterno, imperecível, não gerado, vida pura, né? Totalidade. Então a gente sempre está trabalhando com esse tipo de dualidade aqui nesses textos. E aí vamos entrar na constituição do mundo. Sobre a constituição do mundo, Deus moldou o homem, tomando o solo da terra, e o fez duplo, de acordo com a imagem e semelhança. Aqui é Gênesis, né? A imagem é o espírito que se move sobre as águas. Se essa imagem não for aperfeiçoada, ela perece junto com o mundo, pois permanece apenas em potencialidade e não se realiza. Por isso diz a Escritura, para que não sejamos condenados juntamente com o mundo, porque o mundo é transitório e perecível, ele pertence a Cronos, ao tempo. O mundo é o mundo dos mortos, por isso que Jesus ressurgiu de entre os mortos. Ele se tornou vivo porque ele superou esse mundo. Então, Jesus é aquele que fez a autorrealização. Ele expressou essa potencialidade do Espírito, ele se tornou consciente do poder de luz nele. Então, aquele que realiza a sua própria potencialidade não é condenado junto com o mundo. E esse realizar a potencialidade é se igualar
a imagem do Espírito, porque nós fomos feitos à imagem do Espírito. E isso é um mistério para Jesus. Essa ideia de eu e o Pai somos um é justamente de eu me equiparei à imagem do um. Eu me tornei um com o Espírito Virgem, o Espírito Universal. E, portanto, eu sou idêntico àquele que me gerou e eu me torno da mesma natureza da espiritual disso, né? Mas aqui eu estou interpretando. O texto é esse, né? Então, mas se a sua imagem for aperfeiçoada e for gerada a partir de um ponto indivisível, o pequeno se torna grande. E eis que surge um Salvador do mundo, diriam os sofitas. E este, grande, continuará pela eternidade ilimitada e imutável, ou seja, continuará pelos eons, né? Aquele que se torna grande segue para os eons, pelas eternidades ilimitadas e imutáveis, na medida que não está mais em processo de se tornar, ele já é. Ele tornou-se vivo. Ele não está em processo. Isso aqui é um nascimento de um iluminado. É o que herdou o reino dos céus. Como Deus forma o homem? No jardim paraíso, que não é o jardim da enganação dos arcontes, aqui é o paraíso mesmo, né? Ele pensa, devemos considerar o útero um jardim, diz ele, e que esta é a caverna. Platão vai falar que nós estamos na caverna. A Escritura nos diz quando diz, eu sou aquele que te formou no ventre de tua mãe. Ao falar do jardim, ele diz, ele aqui é o Simão, esqueci de tirar esse, aqui é o Hipólito falando. Ao falar do jardim, o Simão diz, Moisés se referiu alegoricamente ao útero, se quisermos acreditar na palavra ou no logos. E se Deus forma o homem no ventre de sua mãe, isso é, no jardim, como eu já disse, o útero deve ser tomado como um jardim e o Éden como a região que circunda o útero e o rio que sai do Éden para regar o jardim como um umbigo. A gente agora está fazendo uma anatomia psico-espírito-fisiológica da humanidade. Aqui tem vários elementos, gente. Primeira coisa que chama atenção, a gente está falando de uma alegoria que passa pelo Gênesis, né? Ele está usando a linguagem do Gênesis, cita, né? Eu sou aquele que te formou no ventre da tua mãe, e essa ideia de que Deus, ou esse poder ilimitado, uno, primordial, gera a imagem da humanidade no útero. E aí eu me lembro que lá no Evangelho Secreto de João, conhecido para vocês como o Apócrifo de João, tem justamente essa ideia do um eterno e ilimitado, e esse ele gera um primeiro pensamento, igual aqui no Simão, e ele entra nesse primeiro pensamento, e esse primeiro pensamento se torna um espírito virgem invisível. E esse espírito fica prenhe de luz e dá origem ao Logos, que é o Cristo lá no Apócrifo de João. E daí, a partir daí que surge o Adão primordial, né? O primeiro homem. Então, a gente vê que existe aqui uma relação de alguns textos gnósticos de que esse pensamento, esse aspecto feminino da divindade representa justamente esse espaço criador onde a divindade pode tomar forma, pode criar uma imagem. Ela surge como algo um pouco menos abstrato do que um infinito, indivisível e incognoscível, né? Ela começa a ter uma imagem, que essa imagem vai ser expressa, então, na criação da humanidade. Outra coisa, então a gente tem a imagem da pronoia como espírito virgem, aquela que dá a luz, isso aparece em outros textos gnósticos, e aqui, veja que interessante, a gente vai começar a entrar agora em um tipo de fisiologia da antiguidade. Ele vai falar do útero, ele vai falar do umbigo, ele vai falar da placenta, ele vai falar um pouco disso. Inclusive, o professor David Little estava comentando que esse texto cita um autor de um texto chamado Ginecologia, Tratado de Ginecologia, que foi escrito no ano 130 DC, lá em Alexandria. Ele cita o autor, esqueci agora,
Mas existe esse tratado de ginecologia em Alexandria, no ano 130, e tem uma passagem aqui no Grande Declaração que parece ter sido tirada de lá. Então, ele está usando um pouco do conhecimento até científico, biológico da sua época, para explicar alegoricamente como é a criação espiritual do homem, né? Mas há um último comentário, antes de passar para quem quiser falar. Aqui a gente tem a imagem do rio que sai do Éden para regar o jardim. Isso aqui tem muito a ver com a tradição dos batistas. A gente viu que o Simão Mago, ele provavelmente era do grupo ligado a João Batista. Ele é associado a João Batista e a Dositeu, que é um outro gnóstico judeu. E de João Batista e Dositeu e Simão Mago, Jesus se liga ali a João Batista, tem conhecimento dessas pessoas. E aí Jesus tem o seu grupo, e o grupo do João Batista, que depois vai parar até as regiões do Irã, que se chama os Mandeanos, é justamente essa tradição dos batismos, e para eles o simbolismo do Jordão, da entrada nas águas do Jordão, é absolutamente poético e lindo, e é absolutamente simbólico, né? Podemos até pensar que eles batizassem fisicamente lá no Rio Jordão, porque, né, o mundo real concreto serve como espelhamento da realidade transcendental, mas os textos mandeanos falam do Jordão como um rio celestial que desce lá das águas da vida, e aquele que se banha nesse rio se torna um filho da luz, um que colocou os pés na corrente da luz, que ele é capaz de, pelo rio, voltar à fonte original. Então, isso tem na tradição de João Batista, dos Mandeanos, que são gnósticos batistas judeus, né? E aqui a gente está vendo um pouco disso no Simão Mago, essa ideia do rio que rega o jardim, o rio que sai do Éden, e isso é como um umbigo, aí a gente pensa aqui no cordão umbilical, aquilo que liga, né, a mãe espiritual à humanidade que se gera e recebe aquele influxo de vida, né, a partir desse rio, por isso que no batismo Jesus se torna Cristo, porque é quando ele entra no Jordão. Então seria uma leitura gnóstica um pouco dessa simbologia. Vou dar um bug aqui. Então, saímos do Jardim do Éden. Olha que bonitinha a imagem que eu peguei agora para ilustrar a sequência. Esse umbigo é dividido em 4 canais. Claro que hoje em dia não é assim que a gente lê, mas tem. Na verdade, acho que são 3 no umbigo, não 4, mas enfim. É dividido em 4 canais, pois de cada lado do umbigo, 2 dutos de ar são esticados para conduzir o ar e 2 veias para transportar o sangue. Século II, gente. Mas quando o umbigo que sai da região do Éden é ligado ao feto nas regiões epigástricas, aqui é a citação do Sorano, provavelmente, aquilo que é comumente chamado por todos de umbigo, e as 2 veias pelas quais o sangue flui e é transportado da região edênica de Éden, através do que são chamados de portas do fígado que nutrem o feto, e os dutos de ar, que dissemos ser canais para a respiração, envolvendo a bexiga de cada lado na região da pelve, são unidos no grande ducto que é chamado de aorta dorsal. E assim, a respiração que passa pelas portas laterais em direção ao coração produz o movimento do embrião. Enquanto o bebê está sendo moldado no jardim, ele não se alimenta pela boca nem respira pelas narinas, pois visto que está cercado pelas águas do útero. A morte sobreviria instantaneamente se respirasse, pois arrastaria consigo as águas e assim pereceria. Mas todo feto que está envolto em um envoltório chamado amnion e é nutrido pelo umbigo e recebe a essência da respiração pelo duto dorsal, como eu disse. O rio, portanto, que sai do Éden é dividido em 4 canais, 4 dutos, isto é, em 4 sentidos do feto: visão, audição, olfato, paladar e tato. Aqui tem 5, né? Pois esses são os únicos sentidos que a criança tem quando está sendo formada no jardim. Então, essa parte da grande declaração de Simão Mago é um tratado trazido do Ginecologia de Sorano. Isso, que coisa incrível. Incrível, Achei né? muito.
E eles vão fazendo isso como uma alegoria da criação do homem primordial no útero do espírito invisível. Isso tem a ver com tradições de mistério também. Lá no Orfismo, por exemplo, a primeira luz surge do ovo cósmico. É um ovo cheio de água, né, como são os ovos, e dali surge o Protofanes, a primeira luz. É o ovo cósmico universal. Na Índia também tem isso, né? Via Érica, que eu lembrei que tem. Tem o Hiranyagarbha, o ovo primordial da grande criação. Então, essa imagem de ovo, de útero, é natural do ser humano criar esse tipo de alegoria, né? Mas aqui a gente tem, olha, a ideia dos 4 dutos, né? Não é bem assim, tá? Na biologia, mas é parecido. E aí veja que eles colocam que um duto manda o sopro, o ar, e tem aquela ideia do sopro divino, o sopro é o alento, o sopro é o espírito. Então, através dos dutos que passam pelo útero universal, o ser humano recebe dentro dele o espírito, o sopro, né? E aí ele respira sem ter nascido ainda no mundo, né? Até aqui tá, eu estava lendo, o feto ele na verdade está o tempo todo aspirando o líquido amniótico, engolindo e transformando em xixi. Então, para quem não sabe, eu conto para vocês que a líquido amniótico é xixi de feto, com líquidos da mãe. Mas isso aí eles não sabiam. Mas é essa ideia da vida que vem pelo sangue. Vida. Tem uma passagem do Evangelho de Tomé, né, que Jesus fala, está falando da família dele, Jesus fala: a minha mãe, Maria, me deu a vida. Não, a minha mãe, Maria, me gerou. Mas a minha verdadeira mãe me deu a vida. Provavelmente é uma alusão a essa mãe primordial, esse aspecto feminino gerador da vida. Por isso que a gente fala de águas da vida. As águas do Jordão agora, as águas da vida viraram as águas do útero. E aí flui pelo cordão o sopro do espírito para dentro do ser humano que é nutrido e se forma. E aí ele vai tendo os sentidos, mas esses sentidos só vão ser ativados quando ele sair para o cosmos sensível. Agora ele está no jardim do pleroma, em estado de sono. Ele vai acordar no cosmos sensível e aí os sentidos vão fazer ele cair na maior furada, porque ele vai se enrascar no mundo. Aí lá no Apócrifo de João, o espírito virgem invisível, que é a Pronoia Barbelô, é quem desce lá do alto do pleroma e vai até o ser humano que está inerte, sem vida, e faz com que o sopro divino entre nesse ser humano. Então, também esse mesmo movimento vindo justamente da figura da Enóia, da Pronoia, ou da Barbelô, que é a mãe universal. Vamos continuar, que o texto é grande. Essa é a lei que Moisés estabeleceu. E de acordo com essa mesma lei, cada um dos seus livros foi escrito como mostram os títulos. Aqui o texto simoniano vai fazer uma leitura alegórica do Velho Testamento. Eu não sei qual é o fundamento disso, tá? Estou só repassando para vocês. Que ele vai colocar cada um dos livros do Velho Testamento como se fosse representando uma dos sentidos. Então começa com o Gênesis, mas então o primeiro livro é o Gênesis, e o título do livro é suficiente para o conhecimento de toda a matéria, é a geração, né? Pois esse Gênesis é a visão, que é uma divisão do rio, pois o mundo é percebido pela visão. O título do segundo livro é o Êxodo. Então, primeiro você está no útero, sendo gerado. Aí, a Barbelô entra em trabalho de parto, e ela dá ordem de despejo para o bebê, é o Êxodo. Rompem-se as águas, abre-se o caminho, e o bebê precisa sair. Agora é o êxodo de sair, né? Não sei, estou viajando. Porque depois tem a volta, né? Só que não volta do mesmo jeito que saiu, né? Por favor. Estou piadista hoje. Então, o segundo é o êxodo. Pois era necessário. Pois era necessário que aquele que nasce atravessasse o Mar Vermelho e passasse em direção ao deserto. Sai da água, né? Pois por vermelho se entende o sangue, diz ele, o Simão, e provasse a água amarga, as águas do parto. Tem cheiro de que boa a água de... Ok, vocês não precisam saber disso. Então, passa-se pelo vermelho, né? O mar vermelho,
e prova-se a água amarga. Pois o amargo, diz ele, é a água além do mar vermelho, na medida em que é o caminho do conhecimento das coisas dolorosas e amargas que percorremos na vida. É uma jornada psicológica e espiritual que ele está descrevendo aqui. Mas quando é transformado por Moisés, isso é, pela palavra, pelo Logos, essa água amarga se torna doce. E que isso é assim, todos podem ouvir publicamente, repetindo depois dos poetas. Na raiz era preta, mas como o leite era a flor. Mole, os deuses a chamam. Para os mortais desenterrá-la é difícil, mas os deuses podem fazer todas as coisas. Eu esqueci de pegar a referência, mas eu li o David Little dizendo que isso aqui é a citação de um poeta grego. Então, isso aqui, a gente passou por textos de ginecologia e obstetrícia do século II, agora a gente está citando poetas gregos depois de colocar o Gênesis e o Êxodo na conversa. Então, a gente vê como era multicultural o autor desse texto. Suficiente é o que é dito pelos gentios, para um conhecimento de toda a questão. Gentios é os não-judeus, né? Para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Pois é, ele tá dizendo, olha, os não-judeus são bons também, eles têm cultura, eles têm conhecimento, não vamos desprezá-los. Pois aquele que provou esse fruto não só foi transformado em animal por Circe, mas, usando a virtude do fruto, remodelou aqueles que já haviam sido transformados em animais, em sua forma original, e refeito e retomou o seu tipo. Pois o verdadeiro homem, e amado por aquela feiticeira, é descoberto por esse divino fruto. Parágrafo um pouquinho estranho, meio truncado, pode ser problema da tradução. Mas aqui a gente vê um elogio a um conhecimento que os gentios também tinham, e aí fala de provar o fruto. E aquele que prova o fruto não é transformado em animal por Circe. Circe é o arquétipo da bruxa, é a feiticeira lá dos gregos. Ela, acho que é no Odisseu, ela transforma o Odisseu em algum animal, alguma coisa assim, não lembro. Mas veja, quem prova do fruto não vira animal. E aí a gente volta para a tradição gnóstica. Os arcontes têm cabeças de animais. O demiurgo é descrito como um animal, diferente do homem primordial e da Sofia, o ideal de beleza e sabedoria. Então, aquele que prova do fruto do conhecimento não é animalizado. Ele retorna à sua forma original. Lembra que o Simão aqui estava falando sobre nós sermos essa árvore e a gente conseguir ser uma árvore plena e ter a imagem do divino em nós. Então, a gente voltar a ser inteiro nessa imagem. Aqui a imagem é não ser um animal e ter a sua forma original. A gente se refaz depois de passar pelo êxodo e a percorrer as amarguras da vida. E aí o verdadeiro homem é descoberto por esse divino fruto. A gente descobre o nosso eu, entre aspas, verdadeiro, o nosso self lá, junguiano, né? A gente encontra o ser humano integral, aquilo que realmente somos. E descobrimos que somos a imagem de Deus e somos Deus nós mesmos. Somos o poder ilimitado que está em nós e nos unimos a essa unidade. Unimos a essa unidade, ficou mal. Mas nos tornamos aquilo que éramos, somos e seremos. Tem essa ideia atemporal nos textos gnósticos. Vou correndo, senão a gente não termina esse texto hoje, a ideia é terminar hoje. Da mesma forma, Levítico. Fomos Gênesis e Êxodo, agora a gente vai para o Levítico. O terceiro livro é o Fato ou Respiração, pois todo esse livro trata de sacrifícios e oferendas. Bom, então, depois de passar pelo Êxodo, a gente deixa de ser animal, come do fruto, recobra a nossa verdadeira natureza e aí a gente passa pelos sacrifícios. Sei lá. Números. O quarto livro significa o gosto, através do qual a fala, ou o logos, energiza, né? dá energia. E é assim chamado por proferir todas as coisas em ordem numérica. Aqui esse negócio como é pitagórico aqui. E Deuteronômio, novamente diz ele, é assim intitulado em referência ao sentido do tato da criança que é formado. Pois assim como o tato, pelo contato, sintetiza e confirma as sensações dos outros sentidos, provando que os objetos são duros, quentes ou adesivos, grudentos. Também o quinto livro da lei é a síntese dos 4 livros que o precedem. Então,
O autor aqui desse texto simoniano está propondo uma leitura alegórica desses textos do Velho Testamento, porque literal não pode ser. Todos os não gerados, portanto, diz ele, estão em nós em potencialidade, mas não em realidade. Que interessante. O que é não gerado nesses textos gnósticos? É aquilo que provém do um, do espírito e do pleroma. Não, já aí o pleroma emana, não gera, e aí depois que surge a geração e a criação. Então, aquilo, quando vocês verem imortais, não gerado, geralmente está referindo à esfera espiritual da existência, a essas forças superiores, vou dizer assim. Então, tudo que é não gerado, que é espiritual, que provém do divino, está em nós em potencialidade. Volta àquele primeiro ponto, o poder do ilimitado está em nós. O poder de luz habita em nós. A centelha crística está em nós, o reino de Deus, né? Mas está em potencialidade e não realidade, porque a gente tem que realizar isso enquanto estamos vivos. E se eles encontrarem palavras e instruções adequadas e o amargo for transformado em doce, isso é, lanças em foices e espadas em arados, o fogo não terá gerado cascas e troncos, mas frutos perfeitos, aperfeiçoados em sua imagem, como eu disse acima, iguais e semelhantes ao poder ingerável, não gerado e ilimitado. Por enquanto o machado está perto das raízes da árvore, toda árvore, diz ele, que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Isso é uma expressão de Jesus, né? Está no Novo Testamento, inclusive. E está no Evangelho de Filipe também. E agora está no livro do Simão Mago também. Olha só os cristianismos se mostrando aqui. Mas bonito, né, essa passagem? A ideia da importância de encontrar a instrução adequada para poder encontrar a potência do não gerado em nós. Sem instrução adequada fica complicado. E também a gente precisa transformar o amargo em doce. Isso aqui, para quem conhece um pouco, vou dar um pulo lá na tradição oriental, para quem conhece um pouco de Tantra budista, que não tem nada a ver com massagem sexual, é uma tradição de práticas internas. O Tantra ensina que você transforma a sua natureza na equivalente mais uma oitava acima. Estou falando em termos pitagóricos agora, estou tentando. Então, você tem o desejo, você não reprime, nem anula, nem aniquila o seu desejo. Você pega a energia do desejo e direciona, conduz ela para um desejo transformador. Então, você deseja agora tornar-se Cristo. Você não deseja mais pegar a mulher do seu vizinho. Sendo bem tosca, você deseja tornar-se Cristo. É a mesma potencialidade de sentimento, é a mesma energia que corre nas nossas veias. Mas é para onde você volta a ela que faz a diferença. Então, você tem o desejo de se iluminar. Você tem uma ambição de gerar compaixão e ajudar a todos os seres. Você transmuta essa energia em você. Então, é você pegar o aspecto sombrio, sombra, do arconte, e voltar ele para o alto do pleroma e reconhecer o aspecto virtude e perfeição desse arconte, que na verdade é o reflexo de um éon, lá no mundo divino. Então aqui é justamente isso que eu vejo nesse texto. Ele está falando sobre encontrar a potencialidade divina, o não gerado, o espírito divino, inefável e eterno dentro de nós. Ele está potente, mas não está realizado. Então, para realizar isso, a gente precisa de instruções adequadas e transformar essa amargura em águas doces, águas onde a gente possa beber, batizar e mergulhar, né? E aí ele também vai falar desse fogo que no aspecto destrutivo do fogo, ele queima as cascas e os troncos, mas no aspecto vida, ele é a seiva que ergue-se para o alto e permite que a árvore produza frutos e alimente todos os seres, né? Então a gente aperfeiçoa a nossa imagem, o nosso self, e nos tornamos semelhantes ou iguais ao poder ilimitado. E por isso que Jesus vai falar da árvore que produz bons frutos e herda o reino eterno, da vida eterna, e a árvore que não produz, ela morre e é queimada pelo fogo. São os dois aspectos da mesma potencialidade, mas uma é realizada e a outra é sufocada e destruída. Depende aqui entra o livre-arbítrio. Depende de nós.
Eu acho, né? Estou interpretando junto com vocês. Tudo, a gente vê isso na medicina chinesa também. Nos meus tempos de acupunturista, eu lembro bem que a gente usa as mesmas energias no corpo, a gente, quando avalia o paciente, a pessoa, a gente vê qual a energia está mais desequilibrada, em excesso, em deficiência, etc. Bom, não importa. Mas a medicina tradicional chinesa vai trabalhar com 5 elementos, né? Aqui também tem os elementos, né, sendo trabalhados. E justamente eles vão associar emoções positivas e negativas a cada um dos elementos. Mas é a mesma emoção. É para onde que ela está sintonizada que importa. Então, por exemplo, o meridiano do fígado, só para dar um exemplo para vocês, ele tem a ver com a emoção da raiva. A agressividade, a ira, a raiva, aquela coisa meio irritada das pessoas, assim. A gente não tem que apagar. Se a gente apaga a energia da raiva em nós, a gente vira uma ameba sem reação no mundo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que equilibrar. E equilibrando, a gente transforma essa raiva, a mesma energia, deixa de ser raiva e vira assertividade e capacidade de ação no mundo. Eu tenho força para impor o que eu acho que é certo, não no sentido impositivo, mas de colocar o que eu acho que tem que ser feito, sem ser agressivo, mas com força e com energia. Outro exemplo, o meridiano do pulmão. Ele tem a ver com tristeza, luto. Aí cai lá na depressão. Então, muita tristeza, muito para baixo, muito luto. Isso é ruim. Mas a gente não vai se martirizar por estar triste. A gente vai equilibrar essa energia e ter uma capacidade de interiorização. Então, ao invés de tristeza, eu vou ser capaz de fazer uma autorreflexão, conhecer a mim mesmo, compreender os meus sentimentos, ser silencioso e concentrado quando necessário. Então, é aqui, ó, o Simão está falando, voltando ao texto. A gente tem que transformar o amargo em doce. Mesma coisa. Isso aqui é tantra gnóstico. Metanoia, como disse a Bia. Metanoia significa transformação da mente, né? Então, a gente vê uma tradição gnóstica assim, extremamente prática. Ele está usando as alegorias, os símbolos, os deuses. Aí ele mete um tratado ginecológico aí no meio para explicar o paraíso, o Éden, cita o Gênesis e os seus livros, bem como Moisés, e termina falando como a gente precisa perceber a potencialidade do ilimitado dentro de nós. E a gente só consegue fazer isso tendo uma instrução adequada e fazendo um processo de autotransformação. A gente estava aqui, né? A gente está. O autor aqui do texto atribuído ao Simão cita uma passagem do Novo Testamento, né? Que a árvore que não produz bons frutos é cortada com machado e lançada no fogo. Isso está no Novo Testamento. Mas isso também está no Evangelho de Filipe, que é de Nag Hammadi. Então eu peguei aqui, isso aqui é um print screen do vídeo 106 da playlist do Evangelho de Filipe. Foi um estudo que a gente fez lá no retrasado. Não vou ler tudo isso aqui, mas só para vocês verem que esse parágrafo 128 lá do nosso arquivo do Evangelho de Filipe, está falando o quê? A maior parte das coisas do mundo tem as partes internas, que estão ocultas, que ficam de pé e vivem, e as partes reveladas, que morrem, como é ilustrado pelo homem invisível. O que ele acabou de falar sobre a árvore? Que tem a casca que queima e morre, mas tem a parte interna que é oculta. O que ele fala sobre o fogo, que tem um aspecto oculto e um aspecto manifesto? E aí a passagem do Evangelho de Filipe fala dos intestinos do homem, né, que são expostos se ele morre, né? A raiz está escondida, ela brota e cresce. Se as raízes são expostas, a árvore seca. Assim ocorre com tudo que é gerado no mundo. E aqui o texto do Simão está falando do não gerado em nós e do gerado no mundo, o oculto e o manifesto. Ou seja, essa linguagem do texto do Simão encontra eco também em passagens do Evangelho de Filipe. Aí a raiz do mal, nananana. E aí ele cita, o Evangelho de Filipe cita Mateus, o machado já está posto à raiz das árvores. E o machado penetra profundamente até trazer a raiz para fora. Aqui é o processo doloroso de despertar. É o mergulho na sombra. É o arrancar as raízes, é olhar para dentro, né? É o processo que a gente vive quando está no caminhar. E aí Jesus arrancou inteiramente a raiz das coisas.
né? E aí fala do mal, que a gente não pode ignorar o mal, porque se a gente ignora, ele se enraiza em nós e aí ele produz frutos no nosso coração e nos domina. E quando o mal domina e produz frutos no nosso coração, a nossa árvore queima e o machado arranca e ela é descartada. É o mesmo ensinamento, ou muito semelhante ao que o Simão estava falando. Conseguem ver como é próximo? Tanto no linguajar, quanto no uso de exemplos, quanto na alegoria escolhida. Então, um texto na Hamad, Evangelho de Filipe, citando um trecho do Evangelho de Mateus, que ficou nos Sinóticos, e parecido com um trecho do ensinamento do Simão, que o Hipólito preserva alguns pedaços. Então, só mais um exemplo.